Olá, professor! Olá, professora de Ministério Infantil. Que bom que você está aqui conosco no Clube Discipular para mais uma lição, mais um tema super especial. Nesse mês, nós vamos falar sobre obediência. Nós vamos aprender e também ensinar para as nossas crianças a beleza que há em obedecer, o quão bom é obedecer, como obedecer nos protege, nos leva para um lugar seguro, né, debaixo da proteção do Senhor quando nós obedecemos. E para essa lição, para esse tema, nós vamos mergulhar um pouco na história de Noé. Nós vamos ter como pano de fundo, né, a história do dilúvio, da construção da arca e principalmente dos momentos em que Noé teve que obedecer. E como foi bom Noé ter obedecido, pois essa obediência protegeu a sua família. Na lição de número 1, então, né, nós vamos conhecer um pouco desse personagem e dessa ordem talvez um pouco maluca, né, que Deus deu para Noé, essa ordem de construir uma arca. Você já imaginou você há milhares de anos atrás e de repente Deus pede que você construa um barco gigante capaz de caber muitos e muitos animais, inclusive animais selvagens como leão, como elefante, enfim, todos os animais grandes e pequenos. E aí Deus ordena que você construa isso. Não parece uma ordem um pouco estranha, um pouco maluca até? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Noé, né? Nós vamos ver ali, eu não quero me apegar tanto ao relato histórico, porque você vai ler aí na sua lição, você tem aí também o trecho bíblico onde essa história está relatada, e com certeza você vai poder se aprofundar mais. Mas só para uma questão de nós termos, né, o contexto em que Noé vivia, Noé estava em um tempo totalmente perverso, né? Onde a humanidade estava completamente corrompida. Né? Deus chega a um ponto que Deus se arrepende de ter criado o ser humano e decide destruir o homem. E aí ele encontra Noé, um homem justo. Um homem justo. A Bíblia vai dizer que Noé era o único homem íntegro da sua época. Então Deus decide preservar Noé e sua família, e para isso ele dá essa ordem maluca de construir uma arca. E essa ordem de Deus, ela era muito específica. Deus foi muito específico nessa ordem. Deus deu todos os direcionamentos a Noé como que ele queria que essa arca fosse construída. Ele disse o material em que ela deveria ser construída. Deus também informou as medidas que ela deveriam ter. Toda a parte estrutural da arca foi dada por Deus, foi ordenada por Deus. Deus também especificou os tipos de animais que deveriam entrar na arca, como que esses animais iriam entrar na arca, né? Então, Deus deu uma ordem muito clara e muito específica para Noé. Mesmo parecendo ser uma ordem absurda, Noé sabia que era uma ordem de Deus. E o que Noé fez? A Bíblia diz que Noé obedeceu. Mas sabe, às vezes, na nossa vida, e eu falo isso como para nós mesmos adultos, às vezes é difícil nós entendermos a ordem de Deus. Às vezes é difícil nós obedecermos a ordem de Deus. E por que será que é tão difícil nós obedecermos uma ordem? Simplesmente porque às vezes nós achamos que é tudo muito maluco. Às vezes nós não compreendemos, nós temos uma visão muito limitada das coisas, nós temos apenas a nossa visão e nós achamos um absurdo obedecer a Deus. Nós achamos que aquilo que Deus está nos pedindo é algo é, inimaginável. Então nós sempre ficamos, talvez, um pouco apreensivos em obedecer. E é assim com as crianças também. A visão que as crianças têm das coisas são muito mais reduzidas, inclusive, do que as nossas. E às vezes, quando nós, como pais, damos alguma ordem para as crianças, talvez elas não entendam, elas não compreendam, não faz sentido para ela a ordem que nós estamos dando. E aí pode acontecer de muitas vezes rejeitarem essa ordem, desobedecerem. E aí
que entra o ponto-chave dessa lição. É nós entendermos que quando Deus ordena, nós devemos obedecer mesmo sem entender. E aí, para as crianças, elas vão entender também, nós vamos explicar para elas que o pai ou a mãe, eles são autoridade instituída por Deus. E a ordem do pai ou da mãe, aqueles que criam os filhos do Senhor, ela é equivalente à ordem de Deus. Então, muitas vezes, as crianças vão ter que obedecer o papai e a mamãe, mesmo que elas não compreendam. E esse é o ponto-chave dessa lição. É explicar para as crianças que, na maioria das vezes, elas não vão entender a ordem do papai e da mamãe. Elas não vão entender por que o pai ou a mãe estão ordenando aquilo. Mas mesmo assim como Noé, pela fé, elas obedecem, mesmo sem entender. Então elas agem como Noé. A Bíblia diz que Noé ouviu todas aquelas ordens malucas e, mesmo sem entender, Noé obedeceu. E é assim que nós devemos agir na nossa vida também. É assim que as nossas crianças devem aprender a agir na vida delas também. Obedecer a Deus, mesmo que não entendamos. Deus abençoe você e nos vemos até a próxima lição. Tchau, tchau.